Tira o outro aí. 1 Samuel 17:32. Se quem não encontrou, quiser acompanhar aqui pelo projetor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria, o matava. E assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Fale com Deus agora. Apresente a Ele a tua fome, a tua sede. Diga para Deus exatamente o que você veio buscar aqui nessa noite. Qual a tua expectativa? Qual a expectativa do teu coração para o que Deus já está fazendo, para o que Deus ainda vai fazer? Fale com Ele agora. Espírito Santo, nós entramos mais uma vez em tua presença, Pai, reconhecendo que tu já estás na casa, porque já sentimos a tua manifestação aqui. Entramos agora para apresentar, ó Deus, além da nossa adoração, com a qual nos comprometemos até o final deste culto, mas entramos para apresentar a nossa fome e a nossa sede de Ti neste lugar. Entramos aqui hoje, Deus, e muitos tiveram talvez um dia que não foi o dia que eles esperavam ter. Talvez a resposta que era para chegar não chegou, o que tinha expectativa de acontecer não aconteceu. Mas estão aqui nesta casa, Pai. Saíram de seus lares, saíram, ó Deus, de suas moradias e não deixaram de vir, ó Deus. E nós queremos agora colocar todas as nossas necessidades diante do Teu altar e pedir que, assim como o Senhor já fizera muitas vezes, faz uma vez mais. Que assim como o Senhor já falou muitas vezes, fala uma vez mais. Que assim como o Senhor já respondeu muitas vezes, responde uma vez mais. Que essa seja uma noite profética, Pai. Que essa seja uma noite que ao sair daqui tenhamos as nossas necessidades atendidas, mas acima disso, muito acima disso, que a gente saia daqui tendo tido um encontro pessoal contigo. Que a gente saia daqui depois de ter tido um encontro palpável contigo. Que o Teu Espírito nos toque nessa noite. Que o Senhor nos pegue de dentro para fora desse lugar e mova o nosso ser, Pai. Faz a Tua maneira, ao Teu modo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tome os seus assentos, fique à vontade. Aleluia. Existe um pôster que ele está pendurado bem na área de treinamento da NASA, e esse pôster se tornou muito famoso, e o escrito dele muito reproduzido, porque não está desligando. Abaixa o volume dele lá, que não dá microfonia. O meu está acendendo o vídeo. Ele é qualquer um, acho que ele é do lado. E ele tem escrito o seguinte dizer: aerodinamicamente, o corpo de uma abelha não é feito para voar,
O bom é que a abelha não sabe disso. Olha que interessante. Aerodinamicamente, o corpo de uma abelha não é feito para voar. Mas o bom disso é que a abelha não sabe disso. A abelha não entende nada de física, a abelha não entende nada de aerodinâmica. Ela simplesmente levanta de manhã e voa. Porque, como ela não entende nada das muitas explicações que a física dá para o fato dela não poder voar, então para ela é uma questão muito natural. Ela levanta de manhã e voa. Eu salvei, não sei se consigo jogar aqui. Aqui está constando que eu estou apresentando. Tira tá ali para mim. Vou tirar aqui de novo, se a gente consegue. Está conectando a montar do vizinho. Eu não sei se eu vou conseguir jogar ali, mas se você prestar atenção no corpo de uma abelha, a asa da abelha é proporcional ao tamanho do seu corpo, ela é cerca de 30% do corpo. Todas as espécies, seja de insetos, seja de aves no modo geral, as asas elas precisam corresponder a pelo menos 60%, 70% do tamanho do corpo. Ou na maioria das aves a asa é muito maior do que o próprio corpo. Mas a abelha não funciona assim. A gente não conseguiu jogar uma imagem dela ali, mas a abelha não funciona assim. As asas dela de fato é muito pequena. Então a física, a biologia nunca conseguiu explicar por que uma abelha voa. Porque estruturalmente a asa dela não suportaria o peso do corpo. Mas como eu disse, a abelha não lê livro de física. Ela só levanta de manhã e voa. Ela não fica por aí ouvindo, e mesmo que ela ouvisse, ela não entenderia. Eu acho que não, né? Vai que aqueles desenhos animados estão certos, os bichos estão entendendo a gente quieto. Voltamos à infância. Mas ela não fica por aí ouvindo explicações sobre você não pode voar por causa da aerodinâmica, do tamanho da tua asa, do peso do teu corpo, há uma desproporcionalidade. Não, ela não fica ouvindo essas coisas. E por ela não ouvir sobre os porquês dela não poder, isso não a impede de voar. E por que eu trouxe essa analogia do que tem lá na NASA sobre a abelha, obviamente com motivacional para aqueles que estão chegando, para os treinamentos da NASA, para trabalhar lá? Por que eu trouxe isso depois de ler o texto de 1 Reis capítulo 17, colocou lá? Isso daí está quase boa. E aí tá, o tamanho da abelha é proporcional. Em termos de peso, é um bicho extremamente leve. Se você comparar com a asa do almoço, você vai ver a diferença. Mas deixa a abelha lá, para seguir em frente. Por que eu comecei falando dela? Porque nós lemos a história de um jovem chamado Davi, que a história dele não é muito diferente da história de uma abelha. Davi era como se fosse uma abelha, porque a Bíblia apresenta ele como um jovem ruivo. A Bíblia diz que ele era bonito, mas não apresenta como uma estrutura física muito grande. Quando Davi chega naquele dia para enfrentar Golias, ele tem cerca de 16 anos, ele não tem experiência nenhuma com guerra. Toda a lógica afirmava que o Davi não queria voar. Toda a lógica afirmava que o Davi nunca seria ninguém. Qualquer estudo sociológico da época ia dizer que aquele menino nunca seria ninguém. Qualquer estudo sociológico, olhar a estrutura familiar, de onde ele vem, onde ele mora, onde ele trabalha, olha filho, o máximo que você vai conseguir é umas ovelhinhas a mais. Imagina viver numa época onde toda herança só o primogênito herdava. Mas o primogênito está na guerra, então ele não fazia questão da fazenda do pai, ele tinha sua própria riqueza. Então passa para o segundo. Agora imagina uma família onde Davi é o oitavo. Até chegar nele, muita gente até que desistisse da bem na vida e abre mão da herança. Salomão já disse que se tem uma coisa que o nosso coração nunca se farta do dinheiro. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer.
Agora imagina que esse menino não tem perspectiva de vida, ele não tem expectativa de mudança, ele não tem nada que favoreça a vida dele. O físico dele não coloca ele um patamar de que vai ser sim um soldado, um bom soldado. Imagina que somente os melhores da família eram levados, e da família de Davi, 3 já estão na guerra, 3 já estão na batalha, 3 já fazem parte do corpo de soldado. Todas as lógicas afirmavam que o Davi não tinha como ser nada. Mas sabe o que é mais interessante? É que o Espírito Santo não trabalha com lógica. O Espírito Santo nunca dependeu da lógica humana para operar qualquer coisa que seja. O Espírito Santo nunca dependeu da lógica humana para poder fazer ou deixar de fazer. O Espírito Santo ele não precisa de comprovação científica para operar. E é por não depender de lógica, é por não esperar a comprovação de homens ou a aprovação de homens, o Espírito Santo ele vai lá no meio do pasto, ele leva Samuel lá, escolhe um pastorzinho de ovelha, enche da unção do Espírito Santo, e aí depois enche com o óleo de Deus, dizendo que ele vai ser rei. Ele não vem de uma família real, ele não tem linhagem real, ele não tem nada que favoreça o que o Senhor está dizendo, mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi. Toda a lógica diz que ele vai viver uma vida fracassada, mas o Senhor está dizendo: eu escolhi. Aleluia. Na lógica humana, Davi é só um pastor de ovelhas. Na lógica humana, sociológica, Davi é só alguém fadado ao fracasso e que nunca vai chegar a lugar nenhum. Na lógica humana, nada vai dar certo. Mas para o céu, na visão do céu, e às vezes a gente precisa aprender a olhar com uma visão do céu. E deixa eu abrir já um parênteses aqui. Se você vai para Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, o Isaías ele descreve uma terra cheia de miséria, uma terra cheia de problema, uma terra cheia de pecado, uma terra cheia de coisas. Mas quando ele chega no capítulo 6, os anjos que estão olhando de uma visão do céu, os anjos que estão olhando de onde Deus olha, eles dizem: olha, toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Às vezes o problema do que a gente está vendo é só o lugar de onde a gente está olhando. Às vezes você precisa mudar de nível para ver diferente. Por que às vezes eu olho e só vejo o problema? Porque eu estou no nível do problema. Os anjos estavam no nível de Deus. E quando eles olham do nível de Deus, eles não veem os problemas da terra, eles veem a glória de Deus. Aleluia. Então na terra, a lógica está dizendo: Davi não é nada. Na lógica do céu, o Davi não é nem sequer mais um menino, porque para todo mundo é só um menino. O Jessé, quando Samuel chega em casa, eles têm um mais novo, ele fica lá no pasto, não viu, não serve para nada. Mas as 2 vezes que Deus se refere a Davi antes do encontro dele com Samuel, a primeira é no dia que Deus rejeita Saul como rei, e Deus diz a Samuel: até quando tu darás dó de Saul? Porque eu já o rejeitei, e eu já escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Na lógica da terra é só um menino, na lógica do céu é um homem segundo o coração de Deus. Se você vai para 1 Samuel capítulo 16, de novo antes de Davi ser ungido, ele ainda é um menino no pasto. Deus está dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu já escolhi na casa de Jessé um homem segundo o meu coração, e ele será rei sobre todo Israel. Aleluia. Qual é a lógica humana? O menino está fadado, não vai ser nada. Na lógica de Deus, está dizendo: é um homem. Já começa a mudança do tratamento. Todo mundo está dizendo: um menino, Deus está dizendo: é um homem. Todo mundo está dizendo: ele não vai dar nada, Deus está dizendo: eu já mudei o cenário da vida deles. Todo mundo está dizendo: não é ninguém, Deus está dizendo: mas eu já escrevi a história dele. Salmo 139, antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, tu já escreveste no teu livro todos os meus dias. Tu me cerca por detrás, por diante, de todos os lados estão ciência para mim maravilhosíssima. O Davi está dizendo: antes que alguém pudesse dizer que eu nunca seria nada, Deus já tinha
Me ajuda a ver como o céu vê. Porque no dia que eu olhar até para a minha vida, como o céu enxerga, eu vou perceber que eu sou muito mais do que eu penso. No dia que eu olhar para os meus irmãos, como o céu enxerga, não vai ter meninos, não vai ter menores, não vai ter maiores, mas olhando do céu, veremos pessoas em quem a glória de Deus está traçada para ser derramada. Na terra ele não vai ser ninguém, no céu está dizendo, ele vai ser um grande rei. Verdade, meu Deus. Se você entender isso aqui, você já vai pegar a tua parte nesse início de mensagem, irmão. Porque enquanto a terra está dizendo, olha, esse daí pode casar, ter filhos, seus filhos nunca vai ser nada. Lá no céu está dizendo, esse daí vai ser pai dos maiores reis de Israel. Nunca vai faltar alguém no trono da sua geração. Quando alguém está dizendo, esse daí vai pôr fim no mundo para passar fome, o céu está dizendo, é da descendência dele que vai nascer aquele que vai ser chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Jessé, o ancião de dias, sim, aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja. Mas é só um menino pobre, Deus. Mas é só um menino que não tem nada, o Senhor está dizendo, mas eu vejo de cima. É só alguém que não vai ser nada nunca na vida, o Senhor está dizendo, mas eu vejo de cima. Deixa eu já trazer para a gente aqui, para a gente continuar a pregar. Eu não sei como você está sendo conhecido aqui na terra. Eu não sei como é que as pessoas falam de você. Eu não sei exatamente o que as pessoas já dizem, olha, talvez já determinaram até teu futuro e disseram, olha, ali não vai ser nada. Tem gente que entra na faculdade e alguém já diz assim, eu não sei para que está entrando, não vai terminar. Aí vai casar, diz, eu não sei para que casa, vai separar. Aí engravida, não, mas eu não sei para que está pondo filho no mundo, ali não vai conseguir dar comprar minha fralda. Tem gente que as pessoas estão traçando o futuro dela e ela está aceitando tudo. As pessoas estão determinando como é que ela vai ser, como é que não vai, como é que ele vai conseguir, como é que não vai. E a pessoa vai absorvendo tudo parecendo uma esponja. É interessante porque a gente absorve a fala de todo mundo, mas a gente tem dificuldade de absorver a fala de Deus. Quando Deus fala, eu vou mudar a tua história, a gente tem dificuldade de acreditar. Quando alguém profetiza e diz assim, olha Deus, como Davi falou aqui, olha, creia que Deus vai te dar uma casa própria, a gente tem dificuldade de acreditar. Creia que Deus vai abençoar a tua vida financeira, a gente tem dificuldade de acreditar. Creia que Deus vai te dar a cura, a gente tem dificuldade de acreditar. Mas quando alguém aparece dizendo vai morrer, a gente diz agora morre. Quando alguém aparece dizendo não vai dar nada, a gente diz acabou. Quando alguém aparece dizendo olha, vai dar tudo errado, a gente recebe a fala de todo mundo, meu irmão. Eu te convido hoje a ouvir a única voz que realmente pode traçar a tua história. A única voz que pode mudar a direção do teu futuro. Aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que tem te sustentado debaixo de toda dificuldade, mas te trouxe até aqui para dizer eu escrevi a tua história e eu vou mostrar que faz a diferença. Vai prevalecer o que o céu já disse a teu respeito. Pastor, mas tem muita gente falando, vai prevalecer o que o céu já falou. Tem muita gente dizendo, vai prevalecer o que o céu já falou. Mas tem muita gente determinando, vai prevalecer. Deixa eu te dizer um negócio. Deus não consulta teus vizinhos antes de te abençoar. Deus não consulta os amigos fofoqueiros antes de te abençoar. Não, Deus não consulta teus colegas de trabalho antes de te promover. Deus não fica por aí perguntando pra gente que gosta de cuidar da vida dos outros se ele pode ou não te dar a bênção. Não, o céu trabalha pelo método do céu, pelo parâmetro do céu, pela graça do céu. Merecimento ninguém tem, então é tudo pela graça, é pela graça de Deus que nós somos infinitamente abençoados. E se Deus decidir que hoje é um dia de mudar a tua história, sai na frente, Satanás, porque Deus garante o que ele fala e ele fará milagres. Aleluia! É só um menino. Mas quando chega lá no 1 Samuel 17 que a gente leu no início, está todo mundo dizendo para o Davi, você não pode. Se você voltar lá no
no versículo 26, que ele começa uma discussão com o irmão dele. Vai até acho que o 29. O irmão dele está dizendo: o que você veio fazer aqui? Eu sei do teu coração, você veio aqui futricar pela guerra, veio aqui olhar se a gente não está aprontando, está chamando o menino de fofoqueiro. Aí ele vai levado diante do rei. E aí a gente lê os versículos da conversa dele com o Saul, né? E quando ele chega diante de Saul, aí o Saul diz assim: você não poderá vencê-lo. O Saul não diz que ele não pode enfrentá-lo. O Saul está dizendo: você não pode vencê-lo. Você não vai conseguir. Você não tem condições de vencê-lo. Mas Saul, eu quero ir para a peleja, eu quero enfrentar o Golias. Aí o Saul está dizendo: você não consegue. Lembra da abelha que a gente começou falando dela? Por isso que eu falei que o Davi era a abelhinha de Deus. Alguém está dizendo: tua asa é pequena demais, rapaz, você nunca vai voar. Às vezes a gente precisa fechar um pouquinho os ouvidos para a lógica humana. Às vezes a gente precisa desligar até o bugre. Ou trem para matar a gente igual o bugre. Você pesquisa lá: estou com dor de cabeça, tumor cerebral, 1 semana de vida. E a gente começa a desesperar, dizer: meu Deus, acabou, vou morrer. Se você pesquisar no Google, ele vai te jogar as piores doenças. Às vezes a gente precisa desligar até o Google. Sabe, às vezes a gente precisa parar de ouvir os especialistas. Tem muita gente que nunca fez nada, mas é especialista em dar pitado no que você está fazendo. Ele nunca teve coragem de montar um comércio, mas se você montar, ele quer ficar te ensinar o que é certo e o que é errado. Ele nunca teve coragem de fazer nada, mas se você tentar fazer, ele brincar: por que não? Mas é porque eu entendo como é que se faz, porque o amigo do primo do irmão do meu vizinho montou e eu vi como é que foi. E aí ele vem com os testemunhos dizendo assim: não, mas é porque não sei quem começou com isso e se acabou. O outro fez aquilo ali e não deu certo. E a gente vai ouvir os testemunhos. O testemunho é do céu, o testemunho é do inferno. A gente vai ouvindo os testemunhos e você vai absorvendo aquilo. Aí todo mundo está chegando para o Davi dizendo: você não pode, você não pode, você não consegue, você não é forte, você não tem experiência, você não tem força. Versículo 37, por favor, se conseguir colocar em 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras de um leão. Ninguém sabia disso. Ele me livrou das garras de um urso. Ninguém sabia disso. Ele vai me livrar da mão desses filisteus. Davi está dizendo assim: eu vivi guerras que ninguém conhece. Eu vivi batalhas que ninguém viu. É fácil vir agora, quando eu estou me reerguendo, dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer. O difícil era estar lá do meu lado quando eu estava chorando, fato. É fácil agora que o Senhor está me levantando dizer como eu devo ou não proceder. O difícil era estar do meu lado quando eu mais precisei. Ele está dizendo: enquanto tu estava no teu palácio, Saul, eu enfrentei um leão e eu matei o leão. Eu enfrentei 2 vezes. Eu livrei a ovelha. Ele veio contra mim a 2ª vez, eu matei ele. Então veio um urso contra a ovelha. Eu enfrentei para livrar a ovelha. Enfrentei uma 2ª vez porque ele veio contra mim. Então está dizendo que eu pelo menos 4 batalhas. Alguém está dizendo: mas ninguém viu. Ele disse: quem disse que eu precisava de plateia? Verdade, meu Deus. As guerras eram minhas. Tem batalha que é só sua, meu irmão. Tem coisa que a gente está tentando trazer a gente para perto. E naquele dia você liga, o telefone da pessoa está descarregado. Ela até viu, só não quis atender. Tu mandou mensagem, mas não abriram. E às vezes você está tentando achar culpados. E o Senhor está dizendo: não, fui eu que afastei todo mundo, porque era a hora de você olhar para mim. Eu vi alguém essa semana, estava conversando com alguém, e ele estava frequentando a igreja, e ele falou comigo assim: pastor, eu precisei chegar no fundo do poço para olhar para Deus. Eu falei: mas o fundo do poço serve para isso. Diz que no fundo do poço, pastor, para poder livrar de Deus. Eu falei: meu fundo do poço tem essa função. Porque enquanto a gente olha para isso, a gente tem muitas opções. Mas no fundo do poço você só tem uma opção, tem que olhar para cima. Então às vezes não é que Deus nos joga lá, Deus não é esse Pai. Mas às vezes Ele nos permite cair lá. Só basta Ele deixar a gente seguir nossa trilha, que a gente se joga sozinho. Então isso foi Ele que jogou
Ele diz, eu vou deixar só um pouco, só vou soltar a mão, que deixa, ele sabe como chegar lá dentro. E quando a gente chega lá dentro, a gente finalmente descobre que a saída fica para cima. O Davi está dizendo, eu vivi batalhas que ninguém viu. Eu vivi guerras que ninguém viu. Eu chorei lágrimas que ninguém viu. Eu clamei quando ninguém estava escutando. E ele está dizendo, Saul, eu não vou desprezar a minha história só porque ela não foi vista por ninguém. Porque existem coisas, queridos, que não é para ser vivida na frente da plateia. Existem lágrimas que não é para você desabafar com seus amigos, porque eles não vão te entender, talvez até falar de você pelas costas. Nem tudo é para ser compartilhado. Tem coisas que, se você sair espalhando, ao invés de achar alguém que te ajude, você vai achar alguém que simplesmente te traga mais cargas. Verdade, meu Deus. Então ele está dizendo, eu vivi minhas lutas sozinho. Não é porque ninguém viu que não faz parte da minha história. Porque aqui, deixa eu te dar uma chave, aquilo que você passa no secreto te prepara para o que Deus vai fazer publicamente. Aquilo que você passa quando ninguém está vendo, te prepara para o que Deus está preparando publicamente. Aquilo que você chora quando ninguém está olhando, te prepara para o que Deus tem para fazer diante de todos. É por isso que ele diz, quando quiser orar, entra no teu quarto e fecha a porta. O teu pai que te vê no secreto, ele volta e te responde em público. O teu pai que te honra no secreto, ele volta e te responde em público. Aleluia! Aleluia! Muitas das vitórias públicas que a gente tem, elas são fundamentadas por lutas secretas que ninguém vê. Muitas das vitórias públicas que a pessoa recebe é fundamentada por lágrimas de oração no momento em que ninguém estava olhando, que ninguém estava vendo, mas você estava lá de joelhos dobrados falando com Deus. Talvez você diga assim, pastor, eu ainda estou na fase do urso do leão. Meu Golias não chegou. E interessante porque as lutas particulares, elas não prepararam Davi só para a coroa pública, elas prepararam Davi para uma luta maior pública. Confusão, né? Está passando luta para quê? Para me preparar para outra luta. Deus, eu achei que chegava lá já tinha ouvido antes. Não, estou preparando para outra guerra. Aí não se preocupa não, que quando essa guerra acabar, você volta nas costas dos soldados. E alguém está dizendo, ele luta em nome do Senhor dos Exércitos. Ele luta em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez você ainda está na fase das lágrimas secretas e tem dia que você olha e diz, Senhor, não tem ninguém para ajudar. Sabe aquela conquista grande que você teve, não tinha ninguém para aplaudir. Uau, venci. Tentou até falar com alguém, mas não viu aquele ânimo do outro lado do telefone. Não foi o que você imaginava, já passou por isso? Fulano, eu consegui tal coisa que eu queria. Você diz, legal. E aí você percebe que aquilo era importante, parece que só para você. Porque eu estou passando por isso, pastor, que Deus me abandonou. Não, é o urso e o leão te preparando para vencer o Golias. É o urso e o leão que você passa sozinho, Deus te preparando para coisas maiores. Agora deixa eu te dizer algo que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer, se eu pegar a minha cama e esconder na profundeza da terra, Deus está lá. Se eu subir no mais alto do monte, Deus está lá. Se eu entrar no profundo de uma caverna, Deus está lá. Se eu me expor no meio de um vale, Deus está lá. Em sua onipresença, Deus nunca te deixou só. Deus nunca te abandonou, mesmo nos momentos das suas maiores lágrimas. Ele estava lá. Foi Ele que te fortificou e te sustentou para você estar aqui hoje. Porque talvez pela lógica humana, lembra daquela lógica? Talvez não era nem para você estar mais aqui. Talvez pelo plano do inferno, não era mais para você estar aqui. E porque eu consegui vencer, pastor, porque eu sou forte? Não, porque havia uma mão de Deus te sustentando enquanto você achava que estava só. Havia uma mão de Deus te segurando enquanto você achava que não tinha ninguém. Não, Ele estava lá te ensinando a ser forte. Ele estava lá te preparando para quando chegar o momento certo. Ele estava lá
Havia aquele dia de prova, o professor entra, distribui algumas folhas pela cadeira, depois ele senta à mesa dele e fica lá em silêncio. Por dentro dele há uma expectativa de que você passe. Por dentro dele há uma expectativa de que você seja aprovado. Por dentro dele há uma expectativa de que você tire uma boa nota. Às vezes o aluno fala assim: o professor está torcendo para eu tirar nota ruim. Não existe essa possibilidade. A gente ministra no seminário, porque a gente sabe disso quando chega uma nota ruim lá no sistema, e a gente olha e diz: meu Deus, o que deu errado? Porque a nossa expectativa é que todos tirem notas boas, que todos tirem uma nota que alegre você e alegre a gente, como o professor de horário diz assim: uau, deu certo. Mas apesar da torcida, apesar da expectativa, o professor não pode te ajudar naquele momento. Apesar de toda a esperança que ele tem de que você consiga, ele não vai responder nenhuma das suas perguntas durante aquele período de prova. Você consegue ver Deus como um bom professor agora, sentado em seu trono, uma expectativa no coração de Deus ao teu respeito, uma expectativa no coração de Deus sobre você. Olha para a gente Jeremias 29:11. Uma expectativa no coração de Deus a teu respeito, dizendo: tomara que passe. Olha, eu vou ficar aqui fortificando e que ele vença, que ela vença. Olha o que o Senhor diz. Irmãos, essa carta de Jeremias é fantástica. Deixa eu contextualizar para vocês. Jeremias capítulo 29 é uma carta dentro do livro. O povo já tinha ido para a Babilônia. Eles escrevem nos salmos dizendo: nós penduramos nossas armas de salgueiros, nossas harpas, não cantávamos mais, não adorávamos mais, não tínhamos expectativas nenhuma, achávamos que ia morrer na terra da escravidão. Aí Deus chega para Jeremias e diz: escreve uma carta. Essa carta de Jeremias é o capítulo 29. E Deus vai dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. O Senhor está dizendo: vocês estão achando que eu abandonei vocês aí? Eu estou aqui fazendo um monte de plano. E pensamentos de que afinal do versículo, para nos dar o fim que vocês esperam. O Senhor está dizendo: os meus projetos é realizar os sonhos de vocês. Versículo 12, um pouquinho mais. Então me invocareis, aquele da chave, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor está dizendo: para de reclamar um pouquinho e corre para a oração. Para de começar a descrever todos os problemas e dobra o seu joelho e começa a falar com Ele. Aleluia. Para de olhar para os problemas e comece a falar com Ele. Eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Ele está falando agora aquele povo, dizendo: eu vou trazê-los de volta, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Ele está dizendo: eu vou colocar tudo no lugar. Aleluia! Eu vou colocar tudo no lugar. Quando vocês se colocarem na oração, no jejum, na busca, eu vou colocar tudo no lugar. Qual o projeto de Deus para a minha vida? Devolver o que eu perdi. Qual o projeto de Deus para a minha vida? Restabelecer a ordem das coisas que estão desordenadas na minha casa. Qual o projeto de Deus na minha vida? Reestruturar a família. Qual o projeto de Deus na minha vida? Reestruturar as finanças. Qual o projeto de Deus? Eu não estou falando aqui do projeto maior que a salvação, antes que alguém diga: pastor, o projeto de Deus é que as pessoas falam: não, mas isso aí está acima de tudo, não estou nem botando na lista. Isso aí é o primeiro, é o primais, é a razão pela qual Ele morreu por você. Mas o projeto de Deus, Ele fala em Jeremias 29, do 11 ao 14, é pensamentos de paz e
não de mal, é realizar o teu sonho e dar a você exatamente o que você deseja. Mas orareis, buscar-me-eis e me achareis. Ele diz: eu serei achado de vós. Sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo: eu vou me fazer a ser encontrado. Que já brincou de esconde com teu filho na classe aí dos 2 aos 5 anos de idade? Existem aqueles malucos que se trancam dentro do armário, esquece que o menino é só uma criança. Tem gente que é competitivo o suficiente para competir com o filho. Infelizmente tem. Mas normalmente, vamos olhar aqui agora. Mas infelizmente, ou felizmente, tem a do juízo. E às vezes a gente vai brincar com os filhos pequenos, aí o que você faz? Acaba no corpo do meu, se esconde atrás do pedestal deles. Porque no fundo você quer que a criança se encontre. Porque se ela demorar de encontrar, o que acontece? Ela perde a graça e ela para de brincar. Então você vai lá e fica escondido num lugar que metade do seu corpo fica para fora. Você bota o braço, você deixa o pé. Na cabeça da criança ela está procurando, mas a realidade é que você está fazendo com que ela te ache. Quando o Senhor diz: eu serei achado de vós, eu far-me-ei achado de vós, Ele está dizendo: filho, você vai achar que está procurando, mas na verdade eu vou me apresentar para você. Você vai achar que está procurando, mas a verdade é: eu vou deixar uma perna e um braço de fora para você saber onde é que eu estou. Quando a gente corre para Ele se apresenta para nós. Eu não sei qual é a lógica que te trouxe até aqui, eu não vou me estender mais. Talvez antes de chegar nesse culto, você já leu ou ouviu muitos especialistas sobre o seu problema. Na verdade, nem é seu. O problema que te aflige. Ele diz: a minha doença. Não quer doença nenhuma. É a doença que me importuna e ela vai embora. Pastor, que é meu problema, eu não tenho problema. Tem uns que aparecem para mim, mas eu não tomei posse de nenhum deles. Talvez você já ouviu muitos especialistas sobre esse problema. Às vezes você já ouviu muitas pessoas que disseram: olha, eu vi outros casamentos assim, terminar em divórcio. Eu vi outros com essa doença aí e terminou morrendo. Eu vi outros assim, assado, terminou de tal jeito. Mas eu quero te convidar hoje a imitar uma beira. Um dos menores excetos. Mas tem um especialista na física ali. Ele fala da aerodinâmica. A NASA estudou para poder saber a aerodinâmica correta para uma aeronave voar, para um inseto poder voar. E a beirinha só levanta as asinhas minúsculas dela. Frágeis. Super frágeis, mas que nunca foi empecilho para ela voar. Talvez você diz: pastor, eu tenho muitas fragilidades, eu me abalo emocionalmente fácil, eu fico triste fácil, eu me magoo fácil. Essas são suas asas pequenas, mas elas não podem ser suficientes para te manter no solo. O Senhor está te convidando a levantar essas duas asinhas minúsculas, cheia de limitações, e acreditar que o Deus que te formou é quem vai te sustentar no voo. Acreditar que aquele que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego é quem vai te sustentar quando você mais precisar. Aquele que entrou com Daniel na cova dos leões é aquele que vai te sustentar quando você estiver em perigo. Aquele que pegou a pedrinha na mão do Davi e cravou na testa de um gigante é o Deus que te dará a vitória. Aleluia! Aleluia! É o Deus que vai mudar a tua história. Mas para isso a gente vai ter que conseguir fechar os ouvidos para os especialistas. Mas sabe o que o médico falou? O advogado falou assim, o que Deus disse. Se ele já falou, fica com a palavra dele. Mas Deus ainda não disse nada, isso é dom. Eu pedi para ele usar o profeta, ele não usou. Talvez você só não ouviu. Ele já falou um bocado com você hoje.
Porque às vezes se alguém não botar o dedo na cara da gente, a gente acha que não é profecia. Se alguém não roubar na frente da gente, é isso do Senhor, a gente acha que não é profecia. E o Senhor está dizendo, só me escuta. Pastor, mas Deus ainda não falou, é sinal de que Ele ainda não deu a última palavra. Só continua vencendo o urso e o leão. Porque na hora que chegar a vez do Golias, o Senhor vai dizer, eu te preparei para esse momento. Eu te preparei para esse momento. O momento que vai ser a última batalha antes de você subir ao trono. Você pode orar agora, vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus agora. Então eu vou falar o que com Deus nesse momento? Apresente suas limitações a Ele. Presente a Ele tudo que já disseram que não tinha jeito. Vou falar o que com Deus agora, pastor? Apresente para Ele o tamanho das suas asas. Meu Deus. São miudinhas. Talvez sua asa financeira é curta. Deus. Talvez sua asa emocional é curta. Ai, meu Pai. O Senhor está dizendo, apresenta isso para mim. Meu Pai. Eu mudo. É assim, eu sou meu. O Senhor está dizendo, eu mudo isso. Você pode falar com Ele. Feche os seus olhos. Essa oração talvez eu não possa fazer por você. O Senhor não te trouxe aqui só para um culto de domingo. Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Ai, meu Deus. Ele te trouxe aqui para lembrar que Ele é Deus da tua vida. Deus. Aralaçoriandaraleia.